A revisão do Plano Diretor Estratégico de 2014 está sendo analisada agora pela Câmara Municipal de São Paulo. E para melhor compreender essa revisão, é preciso entender como o PDE foi elaborado e o que ele contém. É isso que vamos abordar na segunda reportagem da série especial sobre o PDE. O Plano Diretor Estratégico aprovado em 2014 pela gestão do prefeito Fernando Haddad e com vigência até 2029 é fruto das intensas transformações pelas quais a cidade de São Paulo passou ao longo dos últimos anos e que impactaram diretamente no atual momento do município. Então nós temos aí nos últimos 20 anos uma discussão mais profunda sobre os problemas da cidade, mas veja que isso demorou muito. Se pensarmos a cidade lá na sua origem, no século XVI, no seu desenvolvimento no final do século XIX, ao longo do século XX, demorou até que efetivamente tivéssemos um plano diretor que agora tenta resolver problemas históricos de desigualdade urbana. E a Câmara Municipal de São Paulo teve um papel fundamental na consolidação dessa transformação. O Legislativo paulistano foi responsável por realizar 62 audiências públicas, que reuniram cerca de 6.000 participantes no total, além de receber contribuições enviadas pelo portal da Casa. Isso também foi discutido aqui na Câmara, foi apresentado na gestão do prefeito Fernando Haddad. Então, em 2013, apresentou-se esse projeto, foi discutido, teve também muitos debates e resultou, em 2014, no último plano diretor que nós temos. Então, que também envolveu audiências públicas, o debate com a sociedade e várias questões em torno do assunto. Sobre a participação social, inclusive, o PDE de 2014 inovou e instituiu mecanismos que garantem a participação popular em todas as etapas do planejamento da cidade, mesmo após a aprovação do plano, de forma que as necessidades da população sejam atendidas. São os sistemas, os órgãos e as instituições de participação social, de gestão da cidade, com produção de dados, de informações, relatórios de avaliação, os canais de participação da sociedade civil em conselhos, a realização de conferências, audiências públicas, apresentação de projetos de iniciativa popular, que são os sistemas e os componentes de democratização da gestão da cidade. Além disso, um dos diferenciais do Plano Diretor Estratégico de 2014 foram as iniciativas voltadas a planejar e executar uma cidade mais estruturada e inteligente, com foco na melhoria da mobilidade, aliada à questão da moradia. O plano de 2014 tem muitas coisas, mas uma das mais importantes, ou digamos estruturadoras da estratégia do plano, foi a ideia de pensar que ao longo dos transportes coletivos de massa, metrô e corredor exclusivo de ônibus, era importante liberar ou possibilitar a produção de muitos metros quadrados de área construída, com o objetivo de fazer com que muito mais gente pudesse morar perto dos eixos de transporte coletivo e, portanto, morar sem ter que depender do automóvel. Tem várias apostas nessa ideia. A primeira aposta é uma cidade que ande de transporte coletivo e a pé. A segunda aposta, uma aposta de, digamos, democratização dos espaços mais bem servidos de infraestrutura da cidade. Então, essa ideia do plano diretor era justamente vamos quebrar padrões de desigualdade históricos na cidade, Vamos tentar fazer com que esse transporte seja mais acessível, para que as pessoas não tenham que se locomover e ganham não só as pessoas que moram mais perto, mas ganha a cidade como um todo. Porque se a gente tirasse essas 3 horas que a gente tem no trânsito de ida e volta, o quanto as pessoas não poderiam estar fazendo em termos de vida, poderiam estar seja nas suas casas, fazendo seus projetos pessoais, poderiam estar nos espaços públicos, poderiam estar fazendo esporte, lazer, cultura, enfim, encontrando amigos, o que seja. Então, tem uma dimensão de vida urbana que está colocada aqui. Uma coisa tem relação com a outra, o primeiro ponto que eu falei, de mobilidade, com esse, porque é a ideia de, então, de democratizar o transporte. Então, tem 2 opções muito claras, nesse plano diretor, prioridade para transporte público e mobilidade ativa. Uma segunda coisa é, vamos, então, construir mais, adensar,
colocar mais gente morando perto dos eixos. Apesar de todos esses avanços, o Plano Diretor Estratégico de 2014 não conseguiu se antecipar ou resolver os problemas de urbanização e crescimento da cidade de São Paulo, principalmente na questão da moradia. Os dados que a gente tem estão dizendo, a primeira coisa que eles dizem é, sim, construímos mais nas áreas dos eixos. Então, tem mais construção. Certamente estimulamos o mercado imobiliário a construir nessas áreas, né? E tem alguns incentivos importantes, né? Para que o mercado possa construir mais, como, por exemplo, o coeficiente de aproveitamento, que é 4. O que é isso, né? Então, é a possibilidade de construir 4 vezes a área do terreno, pagando uma contrapartida financeira, que é a outorga onerosa do direito de construir, mas pagando mais para que, enfim, se possa construir mais nessas áreas, para que, então, eu tenha a diferença entre o eixo e o miolo, ou seja, o miolo de bairro mais tranquilo, menos adensado, né? E o eixo com mais gente morando. Perguntar, então conseguimos? Conseguimos construir. Agora, temos mais gente morando nessas construções? E a resposta é, não sabemos. De fato, e não em todos, porque também não dá para generalizar, em vários eixos começou a acontecer uma produção imobiliária enlouquecida, se lançou muitos prédios, né? E se a gente for olhar, um dos dados que eu posso trazer para vocês é que aquilo que se chamou HIS, Habitação de Interesse Social, que no plano foi determinado por um valor máximo do preço, que era R$240 mil, bem razoável mesmo, preço de HIS, né? Qual foi o produto que apareceu dentro desses eixos neste valor? Os microapartamentos de 20 metros quadrados, os estúdios. O que são esses microapartamentos? Esses microapartamentos não têm nada a ver com habitação de interesse social. Aliás, ele tem muito pouco a ver com moradia, inclusive.